Alvorada Cultural. O CCBB de Belo Horizonte abre as portas para a exposição Coleção Brasileira, de Alberto e Priscila Freire. A mostra reúne 108 peças do acervo pessoal do casal, que, além de colecionadores, são dois entusiastas das artes mineira e brasileira. Entre os objetos estão obras de Tarsila do Amaral, Yara Tupinambá e de artistas do Vale do Jequitinhonha. E quem conta todos os detalhes para a gente é a própria idealizadora da instalação, Priscila Freire. Bom dia, Priscila! Tudo bem? É um prazer enorme conversar com você. Desde já, agradeço sua disponibilidade e lhe dou as boas-vindas ao Alvorada Cultural. Muito obrigada, eu fico muito feliz de estar falando com você também e com as pessoas que estão me ouvindo. Então, vamos começar a nossa entrevista. Eu queria saber quais são os objetivos, ao trazer essas peças do seu acervo pessoal para a exposição. A minha ideia, Marcela, sempre foi disponibilizar o que eu tenho para o público. Isso aí é uma ideia já antiga. Eu quero que a minha casa se torne uma casa-museu, que as pessoas possam entrar, possam ver como eu vivi, quais são os móveis que eu gostei, quais são os objetos que eu amei, qual é o contorno da minha vida. Então, evidentemente, essa oportunidade de colocar uma parcela do que eu tenho lá no CCBB, para mim foi muito interessante, porque é uma maneira de fazer público aquilo que eu queria que já fosse público e que um dia vai ser, com certeza. E quanto tempo a senhora e o Alberto demoraram para construir este acervo? Olha, eu me casei em 57. Quando eu me casei, Alberto tinha uns quadros acadêmicos. Ele gostava de comprar algumas marinhas, umas coisas assim, mas nada de muito especial. Mas quando eu me casei, como eu conhecia Guinhar vivia em Belo Horizonte, eu tinha frequentado a escola do Parque Municipal, onde ele dava aula, eu tinha muita vontade de ter uma obra do Guinhar. Então eu pedi ao meu marido uma obra do Guinhar e a gente descobriu que o Guinhar morava na casa de um professor do meu marido. Então o Alberto disse, não tem menor problema, eu vou ligar para o professor Santiago e nós vamos lá ver se o Guinhar pode pintar o seu retrato, porque eu queria um retrato. Deste retrato, depois veio o retrato do meu marido, e daí a gente começou a colecionar alguns quadros do Guinhar. Daí que começou, eu também me interessei por outros artistas na época, como a irmã Renaud, o Degois. Tem artistas que sumiram no tempo, mas na realidade esses artistas completaram num determinado tempo, hoje eles estão mortos, mas eles eram de muito boa qualidade, de modo que eu tenho obras deles também na exposição. Falando na exposição, eu vi que ela foi dividida, em 3 núcleos. Conta pra gente como que foi pensada essa divisão. Bom, o Guinhar é nacional e é internacional, porque o Guinhar tem obras na Itália, tem obras nos Estados Unidos, ele tem obras em outros lugares no mundo. Então, ele é considerado um artista não só brasileiro, mas internacional também, mas especialmente brasileiro. Só que a paisagem de Minas inspirou muito o Guinhar. Então, ele começa a ser um pintor especialmente brasileiro no momento que ele começa a pintar inspirado em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, onde a floresta tropical também entusiasmou ele muito. Depois nós temos Tarsila do Amaral. E a Tarsila vem a Minas em 24. Quando ela passou pela região de São João del Rei, Oliveira, ela desenhou o que ela estava vendo. Então, isso é um documento. Não é só uma amostra de uma pintora brasileira, mas é um documento que ela deixou quando passou por Minas Gerais. Então eu tenho a Fazenda da Tartária, Joatuba e Carmo da Mata. Ela fez esses desenhos dessa paisagem em 1924. O que era esse lugar em 1924? É um esboço. Isso tem valor porque é feito pela Tarsila, que é considerada das maiores, um ícone da arte brasileira. Então, esse desenho é muito importante por causa disso, está na exposição.
Depois nós temos também Pansete. E o Pansete era um pintor de mar. Ele era um marinheiro, vivia praticamente no mar. E eu tenho um quadro dele, que é uma marinha, e que eu, evidentemente, gostaria, como a gente está sempre longe do mar, é bom ter um mar perto de você, né? Aquele azul. Isso aí é uma coisa que me conforta muito ver, porque eu tenho as obras porque elas me confortam, porque elas me dão prazer. Então nós temos aí, já citei para você, 3 artistas de nível nacional. Eu queria saber sobre a decisão da senhora, né, de encerrar a exposição no dia do seu aniversário. É uma forma de se presentear junto da arte e das lembranças em forma de obras que elas te trazem? Olha, eu estou... Incrível, eu nunca tive problema de dizer a minha idade, mas normalmente as mulheres não gostam quando elas se conservam jovens muito tempo, elas não gostam de dizer a idade. Eu estarei fazendo 89 anos. Isso para mim já é um prêmio. Ter vivido até 89 anos, ter podido mostrar as minhas pequenas alegrias, como eu chamo minhas obras de arte, então mostrar isso e agradar um público que eu também não conheço. Quer dizer, de repente o público entra lá e fala, o que significa essa exposição? Significa o que uma velhinha ajuntou. Então eu acho que isso aí tem um certo charme, poder mostrar uma condição dessa. E ao mesmo tempo ela é uma coleção muito variada. Você pode escolher o que você gosta e o que não gosta, porque as peças têm um valor sentimental para mim também. Então, o fato de terminar a exposição no dia do meu aniversário é uma coincidência. É uma coincidência da vida e do destino. Ai, que bela coincidência, né? Pois é, com certeza, porque eu fiquei muito feliz com essa exposição. Eu acho que é um presente que eu tive nessa altura da minha vida. Outra coisa que eu quero saber é se entre as peças que estão expostas tem alguma mais especial, alguma que te traz uma lembrança mais marcante. Olha, esse convívio com Guignard me impressionou muito, tanto que eu escrevi um livro sobre Guignard, chama Histórias de Guignard. Eu escrevi das conversas que eu tive com ele e do contato que eu tive com ele. Então, realmente, as obras do Guignard me fazem muito bem. Elas estão aqui em casa, eu as vejo todo dia, elas me dão muito prazer. Agora, tem obras que eu gosto também de ter, como o Mário Zavalli, por exemplo, que tem os cafezais do sul de Minas. É um quadro que me remete a Minas Gerais, me remete à cultura e à economia mineira, né? Café é uma coisa tão presente na vida da gente que você vê um cafezal tão bem pintado, uma aquarela tão bonita, é uma coisa que me dá muito prazer também de ter. O Vale do Jequitinhonha, eu tenho uma especial atenção com a arte popular. Então eu não tenho só o Vale do Jequitinhonha também. Eu tenho uma mulher que eu chamo de Rainha Gija, que está na entrada da exposição, que é uma mulher feita de um tronco de árvore, por um autor de Fortaleza chamado Nino. E ele fazia essas figuras. Eu tenho 3 figuras dele. E aquela mulher, eu tenho especial predileção por ela. Ela é uma mulher enorme, feiosa, mas ela tem uma força da natureza mesmo, porque ela é feita num tronco de árvore. Então eu acho muito interessante também você ter um Guignard, você ter uma aquarela, você ter, de repente, uma arte popular também significativa, brasileira. Então você poder mostrar também a força da arte brasileira na arte popular. Eu não falo que é artesanato. A arte popular é uma peça única que não se repete. Por isso que eu chamo de arte popular e não artesanato. E é bem atual, né? Isso que a senhora está falando, essa questão da força da mulher, essa questão da economia, né? Que ainda é tão vista dentro dessas matérias-primas, né? É a força do povo brasileiro, né? São heranças que nós temos. Com certeza. Priscila, agora eu vou abrir o espaço para que você convide os belo-horizontinos a irem ao CCBB fazer uma viagem pela cultura e pela arte de Minas Gerais e do Brasil através do seu acervo. Olha, eu coloquei o acervo
para ser visto, porque ele fechado na minha casa só para mim me dá um prazer imenso. Mas eu quero que ele seja visto, eu quero que as pessoas vão lá e vejam a mulher do Nino, aquela mulher gigante feita de um tronco de árvore. Eu quero que veja os cafezais do Mário Zavalli, eu quero que veja a arte do Vale do Jequitinhonha, eu quero que veja o que o Guignard fez, que é um grande artista, uma pessoa por quem eu tenho a maior admiração. Então, quem for lá vai ter muito prazer de ver essa exposição. Vai ter possibilidade de ver uma exposição diversificada, com vários temas, com vários artistas, com vários materiais diferentes. Então, isso aí eu acho que deve agradar e eu gostaria realmente que as pessoas se sentissem bem olhando para essas coisas que eu gosto tanto. Priscila, desde já eu te agradeço. Foi um prazer falar com você. Obrigada, Marcela, que muitas para mim também. Possam se deliciar dessas obras, do seu acervo, te conhecer um pouco mais através desse trabalho maravilhoso que você faz, viu? Obrigada, Marcela. Eu também fico muito feliz de falar com você e através de você alcançar tanta gente. Eu conversei com Priscila Freire, idealizadora da exposição Coleção Brasileira, que fica em cartaz no CCBB de BH até 29 de agosto. A entrada é gratuita e a programação completa você encontra no site ccbb.com.br. Eu sou Marcela Calisto e este foi mais um Alvorada Cultural. Obrigada pela companhia e até a próxima.